Os que vos obsequiam não o fazem sinceramente, mas querem afastar-vos de mim, para que o vosso zelo seja em favor deles. Amém? Amém. O apóstolo Paulo está aqui, vê se você lê todo o capítulo, ele está argumentando com essa igreja, porque apareceram lá alguns colocando a igreja contra ele, tentando atrapalhar o relacionamento da igreja com ele. E ele está explicando vários pontos, e um que para mim é um ponto-chave, é quando ele explica para o pessoal que aqueles que tentam atrapalhar esta relação não estão querendo ajudar aqueles obreiros, e sim estão com inveja da forma zelosa como eles tratam Paulo. Olha, eles estão vendo que vocês são bons obreiros, que vocês são cuidadosos comigo, que vocês são obreiros de valor, e eles querem que vocês façam isso com eles e não comigo. Eles querem tirar vocês de perto de mim, para que o zelo que vocês têm comigo, vocês vão ter com ele. O que eu me lembro aqui então? O cidadão tem uma bodega bem ali, um comércio, e aí ele tem um bom cliente, né? O cliente é bom, o cliente paga, o cliente é um direito e tal e tudo mais. E o outro comerciante está brigando por aquele cliente, sim ou não? Olha, o cidadão é um bom cliente lá, se ele vier para cá, ele vai ser um bom cliente aqui. Mas se alguém se diz pastor, se diz líder de um trabalho, se diz obreiro chamado, e ele faz isso e tenta ganhar o membro ou o obreiro da outra igreja, do outro pastor, ele está totalmente errado, redondamente enganado. Ele jamais teve ideia do que é um chamado ministerial. Por que eu começo por aqui, irmãos? Porque eu sei que esta é uma das teclas que o diabo não para de bater. Quando eu analiso, por exemplo, o tanto de pessoas, de bons obreiros, que o missionário R.R. Soares já perdeu ao longo do ministério dele, eu imagino como é que fica o coração dele. O tanto de gente boa que já saiu de lá e está aí perdido na vida, e está aí se debatendo e não consegue fazer mais nada, saiu de lá, fazia um bom trabalho, perdeu a bênção quando saiu dali, e essas pessoas foram de algum modo enganadas, lisonjeadas por alguém. Quando se trata de ministério, eu não poderia deixar de começar por este assunto, porque duas coisas eu tenho que tomar muito cuidado. Uma delas, formar um bom cristão, um bom obreiro, um bom pregador do evangelho, um bom testemunho de vida onde você mora, no seu bairro, na sua vizinhança, na sua casa. As pessoas que convivem com você têm que se inspirar na sua vida para vir à igreja. Rapaz, eu vou naquela igreja porque eu estou vendo que o fulano começou a ir lá e ele está tão alegre, tão bem, as coisas melhorou para ele, né, para ela. Eu vejo que as coisas mudaram, estou vendo que a coisa está indo tão bem lá, e a pessoa vai se inspirar em você e querer vir para a igreja também. Isso é pregação do evangelho, amém? Mas além disso, eu preciso alertar você para aqueles que são enganados e enganadores, que vão tentando atrapalhar o seu crescimento ao longo da história. Amém, igreja? Cuidado com esse ponto aí. Vá um pouquinho mais à frente comigo. Vá um pouquinho mais à frente, deixa eu lhe dizer aonde. Efésios capítulo 4, versículo 31. Da casa lá de onde mora aqui os irmãos, né? Cristiano, Ata, Josi, Rose, a irmã. Esqueci o nome. Irmã Hilda, né? Veio hoje o Chaguinha, essa turma veio de lá, umas 8 pessoas caminhando de rua acima, né? O Zé Alberto, né? Aí vem esse grupo de lá para cá e volta mais tarde, né? Quem está na pracinha, quem está no bar, quem está sentado na calçada, tá vendo, não tá? Tá vendo. E ele sabe para onde você está. Se o primeiro dia tiver dúvida, no segundo ele já sabe. Para onde vai esse grupo de gente? Está sempre passando por ali. Daqui um dia já descobriu. Ah, é para a igreja, aquela igreja ali, né? Se o comportamento de vocês for bom, for de acordo com a Bíblia, essa pessoa começa a se inspirar. Puxa vida, acho que eu vou para a igreja também, esse pessoal está indo para ali e tal. Ela começa a ver que vale a pena vir para a igreja. Se o comportamento for errado, a pessoa
pastor começa a dizer, ó, os crentes aí, ó. Nós de ir para a igreja, bota o Bíblia embaixo do braço e sai aí. É uma falsidade. No resto do tempo é para na vida alheia. Não é assim, ó? Aí a sua imagem, o que você está fazendo, produz um resultado. Você não fala só quando abre a boca. Você fala com gestos também. Quando você se comporta, você está transmitindo uma mensagem. Amém, igreja? Amém. Um pai que diz que não quer que o filho dele se torne um bêbado mais tarde. Mas todo final de semana ele está lá com uma churrasqueira cheia de carne de porco e linguiça assando, uma caixa de cerveja ali, a geladeira transbordando de cerveja. Não quero que meu filho seja um bêbado. Mas o que ele está mostrando desse filho? O que o filho vê todo dia? Né? Não adianta dizer que não quer se ele está mostrando na prática o que o menino tem que ser mais tarde. Né? A criança vai olhando e daqui a pouco ela está imitando, com a lata de cerveja na mão, daqui a pouco ela está imitando, ouvindo as mesmas músicas, e daqui a uns dias, irmãos, se ele querendo ou não, ela vai estar bebendo também. É muito difícil. É muito difícil um garoto criado no meio da bebedeira se tornar um bêbado mais tarde. Pode ser que ele tome uma atitude, mas ele está sendo ensinado a ir para aquele rumo ali. Da mesma maneira, se você está vindo para a igreja, ele mais cedo ou mais tarde vai começar a querer imitá-lo. Lógico que não é só isso, você tem que fazer mais, tem que conversar, você tem que vigiar ele. Na hora que ele for chegando numa certa idade, tem que levar a sério. Mas essa mostra que você faz, essa demonstração, já é um grande ensinamento para o seu filho. Amém? Agora Efésios 4:31, quem já chegou, diga amém. Amém. Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias. Amém? Bem assim toda malícia. Resumindo, ele está dizendo assim, longe de vocês toda malícia, toda falsidade. Quem quer ser um bom cristão, um bom obreiro, um bom servo de Deus, quem quer cumprir o seu ministério, toma cuidado, a gente já tem colocado isso aqui, para ser uma pessoa sincera ou direita. Se você não conseguiu ser direito num assunto, você pode ser sincero e reconhecer o seu erro. Amém? A pessoa está devendo um dinheiro, disse que lhe pagava tal dia e não lhe pagou. Mas ela tem a atitude de te ligar. Rapaz, poxa, eu tentei te pagar, mas não deu, não consegui, tal. Rapaz, me perdoa, vou conseguir. Vamos marcar outra data. E essa atitude dele, se não for muito repetida, né? Porque daqui uns dias você já vai estar zangado também, né? Se ele fizer isso todo dia, né? Não, rapaz, não liga mais para mim não. Mas a sinceridade, ela ajuda. Bom mesmo você resolver o problema, né? Mas se você não resolveu, consegue pelo menos ser sincero, ser humilde, você já está fazendo alguma coisa. A Bíblia Sagrada está mostrando aqui que a malícia do coração é a mãe da amargura, da cólera, irritabilidade, da ira, da gritaria e da blasfêmia. Sabe o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Se você conheceu uma pessoa chata, zangada, irada, não sei o que, essa pessoa tem malícia no coração. Ela não tem um coração totalmente santificado. Ela guarda algumas coisas que ninguém sabe, ela fica tentando esconder um comportamento de alguém. A malícia é isto, é algo que você tenta esconder. É algo que você não quer que ninguém saiba, fica guardando, fica escondendo. E aí, sem você perceber, você vai ficando impaciente, inquieto, porque o ser humano não nasceu para estar escondendo nada de ninguém. O modelo ideal de ser humano é a criança. Está ali uma criança, o Chagas Filho. Dá para imaginar que ele está escondendo alguma coisa de alguém? Levi, Jantes, dá para imaginar? Não. A criança, meu filho, doeu, ela grita, não tem conversa, né? Se beliscou aqui, ele chora. Eu estou lembrando aqui de um obreiro que ele estava ensinando o pessoal a educar os meninos, né? Aí no meio do culto,
criança correndo, ele foi lá, pegou no braço, aí ele explicando, né? Que tinha que pegar no braço da criança e apertar, mas com um sorriso. Você aperta, mas você vai sorrindo. Aí foi fazer isso, quando ele apertou, ele disse, ai! Não tem jeito. Criança não guarda para mais tarde, amém? A santidade está relacionada à sinceridade. Sabe que o filho gostou do grito. A santidade, ela está relacionada com a sinceridade, com a simplicidade. A pessoa simples, a pessoa honesta, sincera, ela tem um bocado de outras coisas que acompanham ela. A pessoa quer ser muito direita, muito não sei o quê, tudo ela vem, tudo ela... E você vê ela aqui zangada, brava, não sei o que mais. Lá no íntimo ela guarda alguma malícia. É o que ele está dizendo. Você deve se livrar, né? Longe de vós, longe, deve ficar longe de você toda amargura, toda cólera, toda ira, toda gritaria e blasfêmia. E ele diz, bem assim, toda malícia. Bem assim quer dizer, se você se livrar da malícia, você se livra do resto. Porque estas coisas são a malícia gritando dentro de você. A pessoa está tentando, eu já falei para você várias vezes do meu pastor Carlos Salles, e esse versículo é a cara dele. Um homem cheio de valores, mas com certeza sem uma conversão plena, guardando aí dentro de si alguma coisa que ele lutava tentando se libertar e não conseguia, e por isso, apesar da gente não ver ele praticando nenhum tipo de erro, de pecado, porque ele não faz isso na frente da gente, né? Logicamente, talvez um pensamento, uma coisa, mas eu não tenho dúvida de que o que fazia o meu pastor ser tão irritado, tão zangado, tão chato, tão valente, era porque o coração estava cheio de algo não resolvido. Então, quando você vê uma pessoa, pastor, mas então o senhor quer dizer que quando Jesus entrou naquele templo com um chicote na mão, açoitando todo mundo? Não, não estou falando disso. A Bíblia diz, irai-vos, mas não pequeis. Naquele caso ali, Jesus deu uma lição. Jesus foi lá, pegou o chicote, deu uma lição, mas ele não perdeu o controle. Ele não pecou. Ele falou grosso, ele fez o que ele fazer, ele posicionou-se como homem, como ele era, como autoridade, como ele era, mas ele não saiu do limite. A cólera, a ira, é isso aqui, é aquilo que aconteceu com Pedro, quando ele foi 3 vezes perguntado por uma mulher, tu és um deles? O Pedro, não sou não. Rapaz, você é um deles, você anda parecido com eles. Não sou não, teu andar não nega. Aí o Pedro foi se irritando. Na terceira vez, tu é um deles. Aí o Pedro começou a blasfemar e falar bobagem. Ele perdeu o controle, ele se descontrolou. E começou a gritar, falar besteira, brigar com a mulher. E a Bíblia diz que ele começou a espraguejar. A palavra começou a espraguejar. Perdeu o controle. Perdeu o controle, começou a, né? Rodou a baiana. Pronto, acabou, Simão. Perdeu o domínio, perdeu o controle. Isso é o que está dizendo aqui. É lógico que vai ter situação que você tem que falar grosso, você tem que falar sério. Você tem um filho lá, teve uma hora que ele não tratou normal, você tem que falar sério com ele. Isso não é errado não. Isso não é errado não. Amém? Não é errado não. A Bíblia Sagrada mostra que você deve corrigir, você deve ter autoridade, você deve ter postura. Você não deve perder o controle. Perder